Olá, quem vos fala é Ricardo de Oliveira Bittar e estaremos estudando acerca da dinâmica social da norma, eficácia e legitimidade do direito. Este estudo está sendo realizado pela terceira turma de Direito da Universidade Silva de Imperatriz, referente à disciplina de Sociologia Geral e Jurídica, da qual foi orientado pela mestra Cláudia Meira de Andrade. Os componentes desse grupo são Agnes Eduarda, Alexandre Chaves, Amanda Lima, Felipe Fernandes, Henrique Barbalho, Ítalo Manuel, João Victor, Calil Lamarck, Lucas de Moraes, Ricardo de Oliveira e o Herbert Cleaver. Agora, com a palavra, Amanda Lima, na qual irá explanar um pouco sobre Hans Kelsen. Eu, Amanda Lima, venho apresentar o filósofo e jurista Hans Kelsen, a principal fonte de nossa pesquisa. Kelsen foi um dos produtores literários mais profícuos do seu tempo, tendo publicado cerca de 400 livros e artigos, com destaque para a teoria pura do direito pela difusão e influência alcançada. Kelsen nasceu em 11 de outubro de 1881 em Praga. Estudou direito na Universidade de Viena, recebendo seu título de doutor em 1906. Em 1911, recebeu o título de livre docente e publicou seu primeiro trabalho, Problemas Fundamentais da Teoria do Direito do Estado, o qual recebeu a segunda edição, com famoso prefácio, em 1923. Em 1912, Kelsen casou-se com Margaret Bond, a qual teve duas filhas. Em 1919, tornou-se professor de Direito Público na Universidade de Viena. Por volta de 1940, a reputação de Kelsen já estava bem estabelecida nos Estados Unidos, por sua defesa da democracia e pela teoria pura do direito. A estatura acadêmica de Kelsen excedeu a teoria legal e alargou-se à filosofia política e teoria social. Sua influência abrange os campos da filosofia, direito, sociologia, teoria da democracia e relações internacionais. É considerado o principal representante da chamada escola normativista do direito, ramo da escola positivista. Segundo Hans Kelsen, o direito é uma ordem de conduta humana, ou seja, é um conjunto de normas. Argumenta o mestre de Viena que o direito não é, como se costuma pensar, uma norma. É mais do que isso. O direito é um conjunto de normas que possui uma unidade, que formam um sistema. Em suas próprias palavras, assim, Kelsen formula o seu conceito inicial de direito. O direito é uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, um sistema de normas que regula o comportamento humano. Kelsen enumera três requisitos necessários para validar a norma. A primeira é a competência da autoridade proponente da norma. A segunda, mínimo de eficiência. E, por fim, a terceira, eficácia do ordenamento do qual a norma é componente. De família judaica, Kelsen trocou de religião algumas vezes em sua vida. Uma dessas decisões, embora não se refira a isso na autobiografia, foi ter se convertido ao catolicismo romano em 1905. Apesar de seu agnosticismo à época, fato comum naquele tempo no meio intelectualizado, essa conversão, posteriormente seguida pela adoção da fé protestante em 1912, é tida por alguns como uma tentativa de melhor se integrar à sociedade austro-húngara. No final da vida, Kelsen voltou ao judaísmo e tornou-se um defensor do Estado de Israel. Agora, com a palavra, nosso colega Alexandre. Olá, meu nome é Alexandre e agora irei fazer um breve resumo sobre acerca da validade e eficácia. A validade e eficácia, nesta limitação, revela-se a conexão entre a validade e a eficácia do direito, que é uma relação entre o dever-se da norma jurídica e o ser da realidade social, de tal forma que um ato com o qual é posta uma norma jurídica é um fato ôntico, uma teoria jurídica positivista. Procura encontrar um meio termo entre os extremos que afirma que não há conexão entre a validade e a eficácia e os que dizem que a conexão é total. O que é a validade do direito? A validade do direito, situada no plano do dever-se por uma corrente, é considerada independente da eficácia, que se localiza na esfera do ser. Oposta é a teoria realista, que se identifica a validade com a eficácia. Esses extremos estão falsos, porque uma norma para ser válida tem que ser criada por um órgão competente.
através de ritos específicos, mas nada se diz quando a sua eficácia. Tanto é que existem as chamadas normas programáticas, cuja eficácia depende de outras normas, e também afirma que toda norma eficaz é válida. Significa negar a existência das normas supraestatais dos direitos alternativos, conforme lembra Adeodato sobre os ditos ubi societas e ibi jus. É assim compreensível que se formem procedimentos jurídicos espontâneos, alternativos aos oficiais, em um país como o Brasil, cuja distribuição da justiça legal caracteriza-se pela eficiência. Agora eu vou passar a fala para o meu colega Henrique. Eu sou o Henrique Barbalho e vou falar sobre eficácia. Inicialmente, devemos lembrar que eficácia não é sinônimo de validade. Válido é aquilo que é feito com todos os seus elementos essenciais. Para sabermos se uma coisa é válida, precisamos examinar seus elementos. Se houver a presença de todos os elementos essenciais, ela será válida. Por elementos essenciais, entende-se aqueles requisitos que constituem a própria essência ou substância da coisa, sem os quais ela não existiria. Para que o ato ou negócio jurídico sejam válidos, terão que estar revestidos de todos os seus elementos essenciais. Faltando um deles, o negócio é inválido, nulo, não alcançando seus objetivos. Eficácia é a consequência da validade, é a força do ato para produzir os efeitos desejados. O ato só será válido quando revestido de todos os seus elementos essenciais. Ato nulo, inválido, que nasceu defeituoso, com a falta de um de seus elementos, não tem força para alcançar seus objetivos, não produz efeito, sendo, portanto, ineficaz. Eficácia da lei, sendo a eficácia a força do ato para produzir os seus efeitos. A lei eficaz é aquela que tem força para realizar os efeitos sociais para os quais foi elaborada. Uma lei, entretanto, só tem essa força quando está adequada à realidade social, ajustada às necessidades do grupo. Eficácia é a adequação entre a norma e suas finalidades sociais. É papel primordial do legislador ajustar o direito positivo, ou seja, a norma à realidade social, sob pena de não elaborar lei eficaz. Causa da ineficácia. A eficácia da norma depende do reconhecimento, aceitação ou adesão da sociedade a essa norma. Esse reconhecimento ou recusa, que gera a eficácia ou ineficácia da norma, pode depender da legitimidade da autoridade que estabeleceu, do conteúdo da mesma ou de outros fatores. A primeira causa da ineficácia da lei é a sua desatualização. As leis estão em constante conflito com os fatos, acabam superadas e terminam por desmoralizar-se, estendendo-se o desapreço a toda legislação. A lei bem elaborada é aquela que está em perfeita adequação com a realidade social, no momento de sua criação. Com o passar do tempo, entretanto, vai se desatualizando, vai sendo ultrapassada, pois os fatos são dinâmicos, evoluem constantemente. Por esta razão, nossa legislação precisa ser reformulada. O misoneísmo é a aversão às inovações, ou seja, ele repulsa tudo aquilo que é novo ou contém novidade. É a segunda causa da ineficácia da lei. Seja velhos hábitos, costumes, privilégios, independem que a lei seja aplicada ou mesmo elaborada, seja por interesses políticos, econômicos, religiosos, ou por mero comodismo da autoridade que não levou a sério a aplicação da lei. A exemplo disso, temos o divórcio, que custou tanto a ser admitido pela nossa legislação por causa da pressão da igreja. A antecipação da lei à realidade social existente é a terceira causa da sua ineficácia. O legislador, levando pelo idealismo por um país em dia com as conquistas da civilização, antecipa os costumes e prevê soluções que naufragam no meio hostil, acanhado e despreparado. Fazer lei é algo diferente de fazer literatura ou história. Lei só tem força para penetrar o mundo dos fatos e ali governar. Quando é eficaz, isto é, quando ajustada à realidade social e inteiramente adequada aos fatos. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas.
Olá, eu sou Lucas de Moraes Nobre. Eu vou falar sobre a legitimidade. Quando todas as normas de um ordenamento jurídico entram em conflito, não por causa do seu conteúdo, pelas antinômias, mas por uma mudança na Constituição local, é notável a presença da norma fundamental. Isso porque, quando uma norma é criada, pode ter definido naquele momento a abrangência e o domínio de validade, em especial o domínio temporal da norma. Isso quer dizer que a norma, quando criada, pode ter seu começo e fim já definidos. E a norma vale enquanto sua validade não terminar ou até ser substituída pela validade de outra norma do mesmo ordenamento. Esse é o princípio da legitimidade. No caso de uma revolução, no entanto, o princípio da legitimidade não pode ser aplicado, uma vez que a revolução consiste numa modificação ilegítima da Constituição, ou sua substituição, sem operar através das determinações constitucionais. Quando a revolução é bem sucedida, via de regra, as normas anteriores não são descartadas, a maioria é mantida, pois é uma recepção de normas da antiga ordem jurídica. Agora eu passo a fala para o Caliel. Olá, eu sou o Caliel Lamarck e eu vou falar sobre a norma fundamental. A norma fundamental refere-se apenas a uma Constituição efetivamente estabelecida por um ato legislativo ou pelo costume que é eficaz. Uma Constituição é eficaz se as normas postas de acordo com ela são aplicadas e observadas. Observa-se a alteração da norma fundamental quando as normas gerais não são mais postas pelo poder cuja competência apoiava-se na Constituição antiga, mas pelo autorizado na nova Constituição, e as leis são aplicadas pelos órgãos instituídos nessa e não naquela Constituição. Esse é o princípio de efetividade, o qual ainda limita o princípio de legitimidade. Kelsen frisa que o conteúdo dessa norma permanece o mesmo, mas o seu fundamento de validade, e não apenas este, mas também o fundamento de validade de toda a norma jurídica mudou. Porquanto, com a validação da nova Constituição, a norma fundamental de ordenamento é alterada, pois, segundo Hans Kelsen, essa norma é específica ao afirmar que tipo de governo está em vigor, seja uma república parlamentarista ou uma ditadura. Para ele, devemos pensar a norma fundamental como, por exemplo, a devida obediência às ordens do imperador ou parlamento ou qualquer que seja o poder constituinte. De acordo com a norma fundamental de uma ordem jurídica estadual, o governo efetivo que, com base numa Constituição eficaz, estabelece normas gerais e individuais eficazes. É o governo legítimo de Estado, nos ensina Hans Kelsen. Agora com a palavra, Felipe Fernandes. Olá, meu nome é Felipe Fernandes Araújo e vou fazer um breve resumo acerca dos princípios. Vou falar um pouco o que é o princípio estático e vou dar um exemplo de princípio estático. Bom, vamos lá. Através do fundamento de validade, podemos distinguir dois tipos de sistemas normativos, o sistema estático e o sistema dinâmico. As normas do primeiro sistema são consideradas como devidas por força do seu conteúdo, ou seja, a validade de uma norma de tal sistema pode ser conduzida a uma norma cujo conteúdo pode ser deduzido do conteúdo das normas que formam o ordenamento. O autor exemplifica as normas de tal sistema. Não devemos mentir, não devemos fraudar, não devemos dar falsos testemunhos, cujos conteúdos podem ser deduzidos de uma norma que prescreve a veracidade. E como todas as normas desse tipo de ordenamento estão contidas no conteúdo da norma fundamental, elas podem ser deduzidas daquela por via de operação lógica. A norma fundamental fornece não apenas o fundamento de validade das demais normas, mas também o conteúdo de validade. O princípio através do qual se opera a fundamentação da validade das normas desse sistema é um princípio estático. Um exemplo de sistema estático é o justnaturalismo, cuja norma fundamental fornece o conteúdo de validade de todas as outras do ordenamento. Tanto é que não pode haver normas morais dentro do mesmo sistema que se contradizem. E, segundo os justnaturalistas, portanto, o direito constitui um sistema unitário, porque todas as suas normas podem ser deduzidas por um procedimento lógico, uma da outra, até que se chegue a uma norma totalmente geral, que é a base de todo o sistema que se constitui um postulado moral autoevidente. Para Pufendorf, essa norma prescreve a busca da conservação da sociedade humana. Agora eu passo a fala para minha colega Agnes, que ela vai falar um pouco o que é o princípio dinâmico.
Bom, aqui é a Agnes Eduarda e irei explanar sobre o princípio dinâmico. O que é o princípio dinâmico? O sistema dinâmico do qual o sistema jurídico é um exemplar é caracterizado pelo fato da norma fundamental pressuposta fornecer apenas o modo pelo qual as regras devem ser criadas ou atribui o poder à autoridade legisladora. Uma norma pertence a um sistema dinâmico não por corresponder pelo conteúdo, mas porque é criada pela forma determinada através da norma fundamental. Para esclarecer a diferença entre concepção substancial e concepção formal da unidade do ordenamento, consideremos este exemplo trazido da família. Suponhamos que o pai ordene ao filho: hoje à tarde permaneça em casa para estudar. E que o filho pergunte: por que deve estudar? Se o pai responde apelando para um bem que o estudo serve para obter conhecimento, estará dando uma resposta do tipo moralista ou justnaturalista, visto que procura deduzir o conteúdo de ser comando de um sistema de normas morais. Se, ao contrário, responde: deve estudar porque eu estou mandando, estará dando uma resposta do tipo justpositivista, visto que reconduz a norma ao sujeito que na família é a autoridade, a fonte que põe as normas. Então, o princípio estático e o princípio dinâmico estão presentes numa mesma norma, quando a norma fundamental pressuposta indica não somente o modo como devem ser criadas as normas, mas também prescreve determinada conduta e da qual podem ser deduzidas novas normas através de uma operação lógica. Assim, o caso dos 10 mandamentos, que não só institui os pais como autoridade legislativa, mas também se fixam normas gerais a partir de cujo conteúdo, que pode ser logicamente deduzida normas particulares, sem que seja necessário um ato legislativo. Esperamos que tenham entendido e muito obrigado pela sua atenção.